Sejam muito bem-vindos, meus prezados, meus queridos alunos. A gente começa com as ligações covalentes, que é o tema da nossa aula de hoje. Tá? Então, o que são ligações covalentes? São aquelas que ocorrem com o compartilhamento de elétrons. Ou seja, não existe a perda ou o ganho do elétron. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Ninguém oxidou, ninguém reduziu. O que acontece aqui é um compartilhamento de elétrons. O que é um compartilhamento de elétrons? É algo que você não pode fazer nesse momento, não o compartilhamento de elétrons, compartilhar as coisas com as pessoas, né? O seu celular, por exemplo, você não está podendo compartilhar ele com o seu coleguinha na praça, lá de caminhada, para tirar a selfie, não está no momento. Porque ele pode estar com o coronavírus, pegar no seu celular e enfim. Então, o que é o compartilhamento? É uma coisa que, na verdade, pertence a ambos os átomos que estão compartilhando. Já viram? Para quem tem irmãos aí sabem isso. Tem pai que tem a mania de forçar a barra. Até tem o dinheiro para comprar 2 celulares, mas compra um e faz os filhos, as crianças compartilharem. Para que isso? Para aprender a compartilhar as coisas. Nada contra. Só que, nesse momento, nós não podemos compartilhar nada, a não ser com membros da sua família. Você já sabe, então vamos seguir a vida. O que são as ligações covalentes? São aquelas que ocorrem com compartilhamento de elétrons. Ou seja, diferente da iônica que a gente viu na semana passada, um átomo perde um elétron e o outro átomo ganha um elétron. Um átomo, então, lançou mão de uma propriedade, que é a energia de ionização, ele absorveu a energia e perdeu o elétron, e o outro átomo lançou mão de outra propriedade periódica, que é a afinidade eletrônica. Ou seja, ele recebeu o elétron e liberou energia para que o processo ocorra. Na ligação iônica, nós temos transferência definitiva de elétrons. Um ganha e o outro perde. Obviamente, para alguém ganhar, alguém tem que perder. E ocorre um ciclo energético nesse processo. Agora, aqui não é o caso. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Houve um compartilhamento. Cada um entrou com o seu elétron e esse par de elétrons, pelo menos um par, pertence a ambos os átomos. E aí nós vamos estudar uma outra propriedade que vocês já viram, vamos aplicar ela aqui, que é a eletronegatividade, muito pertinente para o que nós vamos ver no desenrolar desse conteúdo. E aí, nós temos uma coisa importante aqui, ó. As ligações covalentes são aquelas que ocorrem com compartilhamento de elétrons. Agora, nesse compartilhamento, nós temos uma diferença de eletronegatividade. Ou seja, a diferença de eletronegatividade é menor do que 2. Ou seja, a diferença de eletronegatividade é menor do que 2. Nós já vimos que essa diferença de eletronegatividade, quando superior, igual ou superior a 2, nós temos a ligação iônica. Quando ela é menor do que 2, nós temos a ligação do tipo covalente. Ela ocorre também, né? Qual que é a ocorrência de uma ligação covalente? Como a diferença de eletronegatividade é baixa, é pequena entre elas, entre os participantes, então a ocorrência, né, ocorre entre ametais. Lembrando que os ametais estão distribuídos principalmente nas famílias 15, 16 e 17 da tabela periódica e outros ametais. E ametais. Ela ocorre entre hidrogênio. Hidrogênio, lembre-se que não tem família.
ele está alinhado com os elementos da família 1 da tabela periódica, a antiga 1A, que por recomendação do IPAC a gente deixou de usar A e B. Eu já adotei de 1 a 18, então, que eu acho mais cômodo de usar. O hidrogênio, ele não tem família, porém está alinhado aos elementos da família 1. Por que ele está alinhado aos elementos da família 1? Porque ele tem a mesma distribuição eletrônica dos elementos da família 1. Porém, o comportamento dele é totalmente anômalo com os elementos da família 1. A periodicidade dele é diferente. Porém, vamos citar aqui, hidrogênio, família 1, e aqui o asterisco, para você se lembrar de que ele não tem família, e os ametais. Então, hidrogênio ligado a elementos dos grupos 15, 16 e 17 da tabela periódica também são provenientes, oriundos de ligação covalente. E não podia deixar de faltar hidrogênio e hidrogênio. Na aula passada, na semana passada, nós vimos que as ligações iônicas são entre metais e ametais. Então vamos lembrar um pouquinho, você está com a sua tabela periódica em mãos, dá uma olhada. Os elementos, com exceção do hidrogênio, repito que não tem a família 1, ele não está na família 1, mas ele está alocado ali. Você tem basicamente 3 grupos na tabela periódica. Você tem da família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e aí tem uma divisãozinha interessante, depois eu vou mostrar. Mas praticamente de 1 a 13, todos são metais. Mesmo naquelas duas famílias, que a gente gosta de dizer que a tabela periódica tem 18 famílias, na verdade ela tem 20. Tem de 1 a 18, que é os grupos que a gente numera, mas ela tem duas famílias aqui embaixo, que são os elementos de transição interna do grupo 4F e do grupo 5F, a série dos lantanídeos e dos actinídeos, que são uma família, ok? Mas enfim. Então, você tem 75% da tabela periódica, um pouco mais de 75%, são metais. Uma das características dos metais é, via de regra, isso é regra geral, baixa eletronegatividade. Então, quando um metal se liga a um não metal, e aí os não metais você vai ter ali a partir da família 14, 15, 16, mas com ênfase na 15, 16 e 17, você tem os não metais. Lembrando que desde 79 a gente deixou de classificar os semimetais, que estão entre metais e ametais, teria ali um grupo intermediário que teria características dos dois grandes blocos, dos metais e dos não metais. A gente aboliu e separou eles, encaixou tanto nos metais quanto nos não metais. Bom, então hoje você tem 3 grandes grupos na tabela e o hidrogênio, que é o quarto elemento à parte. Você tem mais de 75% dos elementos são metálicos, um outro grupo restrito não metálicos, que tem características opostas aos metais, e você tem os gases nobres, que estão no extremo leste, na extrema direita da sua tabela: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e organessônio. Enfim, os gases nobres a gente já discutiu, tem uma inércia, uma não reatividade característica. Já os metais têm tendência a perder elétrons e os ametais têm tendência a receber elétrons. Por que a palavra tendência está sendo utilizada? Porque os metais têm, em sua maioria, baixas energias de ionização e igualmente baixa afinidade eletrônica. Ou seja, se eles têm baixa energia de ionização, isso cria neles essa tendência de doar o elétron com baixa energia. Ou seja, com a pequena energia que você chega no metal, ele perde o seu elétron da camada de valência. Lembrando que vocês, pela energia de ionização, sabem que ela vai aumentando. À medida que você vai removendo elétrons, a segunda energia é maior que a primeira, a terceira é maior que a segunda, a quarta e aí sucessivamente. Tá? Vocês vão ver casos que o cloro, um metal do grupo 17, tem 7 elétrons em sua camada de valência, ele pode perder os 7 elétrons. E para arrancar esses elétrons dele, você tem a primeira energia, a segunda até a sétima. E a oitava, aí o número vai subir muito mais. Então, esses números vão aumentando. Porque, obviamente, quando você remove elétrons, esse átomo está aumentando a carga nuclear efetiva sobre os elétrons que estão ficando. Então, isso faz com que aumente a força de interação, de atração eletrostática. Pois bem, você tem uma evolução das energias de ionização, à medida que você vai arrancando elétrons. Já os não metais, que estão no extremo leste, extrema direita da tabela periódica, já nas famílias 15, 16 e 17, você tem o quê? Umas
igualmente elevada energia de ionização e elevadas afinidades eletrônicas. Então eu tenho dificuldade de arrancar elétrons de um não metal, eu preciso pôr muita energia para isso. E quando esse não metal igualmente recebe um elétron, ele libera grande quantidade de energia. Por isso a tendência aqui citada alguns minutos antes. Então metais têm tendência a perder elétrons e não metais têm tendência a receber elétrons. E os gases novos, como a gente já comentou. Então, é muito simples. Você tem 3 ligações: iônica, covalente e metálica. A iônica, basicamente, é entre metais, que têm tendência a perder, e não metais, que têm tendência a receber esse elétron. Por isso, a definição que a gente viu na semana passada, ligação iônica é aquela que ocorre com transferência definitiva de elétrons. Ponto. Cátion perdeu, ânion recebeu. Metal perde, a metal recebe. Simples assim. Fácil de entender. E aí nós temos agora um bloco intermediário, os não metais. Já os não metais, eles ambos têm tendência a receber elétrons. É por isso que nós não vamos falar de transferência definitiva. Nós vamos falar de compartilhamento de elétrons. Nem o metal perde e nem... Desculpa, estou falando de covalente. Então, nem o ametal vai perder, nem o ametal vai receber. Eles vão compartilhar porque são entre ametais. E para encerrar, nós temos a ligação metálica, que nós ainda vamos estudar, não na live de hoje, que a ligação metálica ela trabalha com a proposta de somente metais. E ambos os metais perderão elétrons da camada de valência. Depois nós vamos estudar esse modelo. Lembrando, falei uma palavra importante aqui agora, hein? Modelo. Lembre-se disso, simplesmente já existe na natureza essas substâncias, já existe na natureza os elementos e as substâncias que são constituídas por esses elementos que estão lá combinadas, isso já existe. O que nós estamos estudando aqui são modelos que se propõem a explicar o porquê dessa união de substâncias constituídas de elementos. Combinado? Então, as ligações covalentes ocorrem com compartilhamento, cuja eletronegatividade entre os participantes é menor do que 2. Vamos seguir. E aí, nós temos uma seguinte situação. Se a ligação covalente ela ocorre entre ametais e ametais, nós temos algumas formas de representar essas ligações. A primeira forma de representar uma ligação covalente é a fórmula molecular. O que me indica a fórmula molecular? A fórmula molecular ela vai indicar apenas o número de átomos constituintes numa molécula. Então, vamos anotar isso. Indica a quantidade de átomos que constituem a molécula. Na aula passada, eu havia explicado para vocês, havia dito, que os produtos de ligação iônica e de ligação metálica a gente escreve somente a fórmula mínima, que você já fez a simplificação da fórmula, você já, se houver a possibilidade de simplificar números dos átomos, né? Por exemplo, NaCl, a cada um sódio eu tenho 6 cloretos ligados a esse sódio e vice-versa. Então, a fórmula seria Na6Cl6, mas como 6 e 6 são passíveis de simplificação, as fórmulas moleculares são simplificadas e aí sobrou o quê? A fórmula mínima. Por isso que produtos oriundos de ligação iônica ou metálica nós não chamamos de molécula, nós chamamos de unidade formal, porque você já vai apresentar a fórmula mínima. Já os produtos de ligação covalente, como é o caso aqui, nós podemos chamar de molécula. Por isso você vai dizer molécula de água, molécula de sacarose, molécula de glicose, etc, etc, etc. Molécula de etano. Já para o cloreto de sódio, unidade formal de cloreto de sódio. Você não vai falar molécula de cloreto de sódio porque fica bem estranho para quem já aprendeu esses detalhes. Então, na fórmula molecular, eu só vou indicar a quantidade dos constituintes. Não me interessa como estão ligados. Então, repare.
O exemplo que a gente vai apresentar aqui pode ser água, H2O. Não mostra como hidrogênio e oxigênio estão ligados, mostra apenas que a fórmula da água é H2O. Eu preciso de 2 hidrogênios a cada um oxigênio. Existe ainda um carboidrato C6H12O6. Cuidado, hein? C6H12O6 é a fórmula molecular, não é a mínima. Você poderia simplificar todo mundo aqui por 6, ficaria C. Se eu simplificasse todos por 6, seria CH2O. Isso é a fórmula mínima. É por isso que nós damos a esse grupo de substâncias o nome carboidrato, porque eles guardam consigo a relação água com carbono, hidrato de carbono, carboidrato, tá? Então, os carboidratos, você tem fórmula mínima, e aqui eu estou representando a fórmula molecular. A fórmula molecular indica exatamente a quantidade. Toda vez que eu ver C6H12O6, posso afirmar que é uma glicose? Não. Porque ela tem alguns isômeros e rapidamente a gente consegue escrever 16 outras moléculas dele. E se eu escrever outra molécula, não é a mesma coisa. Então, a frutose compartilha com a glicose a mesma fórmula molecular, assim como a manose, entre outras substâncias. Então, cuidado com isso, tá? Fórmula molecular apenas mostra a quantidade, não mostra a ligação. Como a gente não vê a ligação, mais na frente, vocês vão ver isso em orgânica, vai ter que tomar alguns cuidados com os isômeros, tá? Pois bem, um outro exemplo, para a gente encerrar aqui, das nossas fórmulas moleculares, pode ser o ácido sulfúrico, H2SO4, tá bom? Então a fórmula molecular indica somente a quantidade de átomos provenientes nas moléculas. Uma outra forma de representar isso é a fórmula estrutural. Como o nome está propondo, eu vou desenhar a estrutura da molécula plana. Por que fórmula estrutural plana? Primeiro, eu estou escrevendo um plano de 2 dimensões, x e y, e algumas dessas moléculas, essa aqui, aliás, todos esses exemplos que estão no quadro são fórmulas que são no espaço. Eu precisaria de 3 dimensões para fazê-las. E é por isso que a gente transforma elas no plano. Alguns ângulos serão ignorados, mas faz parte do processo. Quando você trata algo de 3 dimensões em 2, ocorrem perdas, e uma delas é a perfeição dos ângulos envolvidos, tá? Então aqui eu mostro todos os átomos e todas as ligações envolvidas entre eles. É a forma mais completa para a gente enxergar já agora informações da molécula. Depois eu vou apresentar a eletrônica. Então, o que diz a fórmula estrutural? Apresenta, né, os átomos molécula bem como Então, já na forma estrutural, eu tenho a ligação e não só o número de átomos, mas eu mostro também a ligação estabelecida entre eles. Por exemplo, vou mostrar aqui a molécula de água, H2O. Neste caso eu tenho oxigênio, o hidrogênio, era para ser mais retinho, vou dar uma consertada aqui.
você já vai estudar a geometria molecular, a gente vai relembrar por que ela é angular, etc, etc. Mas está aí, essa é a fórmula estrutural. Ela mostra o hidrogênio e o oxigênio, que são constituintes da molécula. Ela mostra a ligação estabelecida entre os hidrogênios e oxigênios. E eu faço questão de representar aqui, embora não exista essa obrigatoriedade na fórmula estrutural, os par de elétrons não ligantes do átomo central, os par de elétrons livres, porque eles estão hibridizados dentro do modelo de hibridização que vocês ainda verão mais para frente, estarão revendo. A gente vai abordar esse assunto novamente e eu acho que ele, dentro da proposta de análise da molécula, ele é muito importante, tá? Esse aqui, eu vou escrever um carboidrato aberto, e aí já não vou entrar nos méritos, tá? Poderia ser algo assim, ó. Só que não vai caber aqui. Depois eu ponho para vocês, teria que pôr mais para baixo. Eu gosto de escrever ele alinhado, eu ponho em outro momento, não preocupa com isso não. Vou pular esse aqui, vou escrever a do aço, porque aqui a do aço vai caber. É questão de quadro, gente, é logística, tá? Perdoem, mas eu escrevo isso para vocês num outro momento, sem problema nenhum. Eu tenho aqui o S, o O. Vou mudar também a forma aqui, senão não vai caber. O S, o O, H, agora vai caber. O O, H, o dupla O e o dupla O. Teria os elétrons, tá? Para expor aí, mas é isso. Repare, eu estou mostrando todos os ligantes, ó, H2, SO4. Estou mostrando todos os ligantes e estou expondo as ligações, os elétrons compartilhados entre eles, certo? Eu tenho o costume, já disse, de colocar os elétrons não compartilhados entre eles, mas não é essa necessidade agora. Esse átomo aqui, você pode perceber que ele está fazendo, né? Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ele tem 12 pares de elétrons ao redor dele, significa que ele tem mais do que 8 elétrons na sua camada de valência. Isso aqui é um modelo que usa a expansão do octeto. Uma outra forma de mostrar isso aqui sem fazer a expansão desse octeto é apresentando duas ligações dativas entre esses oxigênios e esse enxofre. O problema é que esse modelo de ligação dativa ele não tem validade no ensino superior, ele foi criado apenas pela educação básica para ampliar a utilidade da teoria do octeto e, por escolha pessoal minha, eu prefiro não ensinar a ligação dativa e prefiro mostrar a expansão do octeto. Tem muito aluno que confunde ligação dativa com ligação coordenada, são coisas distintas, tá? Então, a expansão do octeto eu gosto de mostrar para vocês, porque resolve-se uma série de moléculas e a gente vai mostrar no futuro. E vocês têm maturidade para entender essa expansão, uma vez que vocês estão no terceiro ano do ensino médio e o ano que vem estarão matriculados em alguma boa universidade fazendo o curso que vocês estão fazendo. Eu acho que eu tenho certeza que eu posso ouvir um amém desse lado aí, tá? Vamos seguir. Então, nesse momento, estamos controlando aqui o tempo, falta uma última fórmula que eu vou mostrar, que é a fórmula de Lewis. Fórmula eletrônica ou Lewis. Esse cientista em específico, não vamos ter tempo para discutir, enfim, na biografia de alguns, esse merece, porque nós estudamos os ácidos de Lewis, ele teve assim, uma série de contribuições na efervescência dos modelos atômicos ali no início do século passado, com algumas
propostas de ligações, etc. Mas, enfim, não vai dar para a gente falar dele, não é o objetivo agora. Mas ele fez uma coisa interessante para esta forma. Você vai mostrar todos os átomos, você vai mostrar os elétrons que estão compartilhados, inclusive os elétrons não compartilhados. Vocês vão perceber que lá na frente isso vai ser muito importante para nós em geometria molecular, em polaridade das moléculas, porque isso depende da geometria, isso é muito interessante. Tá? Então devemos isso aos estudos de Lewis. Além do que ele continuou com o modelo, hoje o modelo atômico mais abrangente, o modelo de funções inorgânicas mais abrangente são os ácidos e bases de Lewis, tá? Que formam adultos, complexos, etc. Não há objetivo de estudar isso agora. Então o que diz a fórmula eletrônica? Ela vai apresentar os átomos as ligações, ou seja, os elétrons compartilhados, então, além de apresentar os átomos, ligações e elétrons compartilhados, apresenta ainda os elétrons não compartilhados. O que é isso? Você vai colocar os elétrons na camada de valência, mesmo que eles não estejam envolvidos numa ligação, você precisa colocá-los. Então vamos mostrar, por exemplo, já fiz isso aqui embaixo da água, vamos repetir isso aqui também para o ácido sulfúrico. E aí nós temos a seguinte situação aqui. Ó. A água. A água eu tenho o oxigênio, ele é um elemento, um calcogênio, ele está no segundo período da família 16, você pode conferir na sua tabela periódica. Então, se ele está no segundo período da família 16, significa, não pelo segundo período, mas pela família 16, que ele tem 6 elétrons na sua última camada. Então, a configuração eletrônica dele, da camada de valência, termina em 2s2, 2p4. Ora, pela teoria do octeto, que a gente já discutiu na semana passada, os átomos adquirem estabilidade eletrônica quando tem 8 elétrons em sua camada e eles ficam muito semelhantes a um gás nobre. O hélio não tem 8, ele tem 2, mas está com a camada K completa, então hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e organessônio. Todos eles, com exceção do hélio, têm 8 elétrons na sua última camada. Então a gente tem observado que átomos, quando adquirem esses 8 elétrons, ou seja, a configuração fica semelhante ao de um gás nobre, ele adquire um comportamento semelhante. Agora, para aí. Eu disse que o gás é nobre. Eu disse gás. Eu não estou falando que o átomo, ao ter 8 elétrons, virou um gás, não. E nem tampouco as transições eletrônicas são iguais. Eu estou dizendo que o comportamento semelhante é com relação à inércia, à baixa reatividade. Ele adquire uma estabilidade. Combinado? Cuidado com essa semelhança aí, porque semana passada, inclusive, aí no Monteiro Lobato eu recebi uma pergunta brilhante de um aluno, eu agora não me recordo quem, que me questionou isso. Então ele vai ficar parecido a um gás nobre? Ao invés de colocar uma luz de neon no carro, eu posso colocar uma luz de, sei lá, de sódio? Peraí, você até pode colocar uma luz de sódio, mas ela não vai ter as mesmas configurações da de neon. E não, o espectro é diferente. Então, não é bem isso que eu quis dizer. Quando nós dissemos que vai ficar semelhante a um gás nobre, nós estávamos referindo apenas à estabilidade eletrônica. Então, o oxigênio, como ele tem 8 elétrons na sua última camada, ele tem, 6 elétrons, está aqui, os 6 elétrons colocados aí. E aí, nós vamos apresentar os hidrogênios, que como a distribuição dele é 1s1, ele só tem um elétron. É estabelecida uma ligação nesse sentido. Vocês vão estudar essa geometria, o porquê que ele é angular depois, mas eu já posso adiantar que tem a ver com a repulsão desses elétrons livres do oxigênio. Cargas iguais se repelem, a gente sabe isso desde Benjamin Franklin, no século XVI. Então ela vai, esses elétrons, tudo aqui é elétrons ao redor, vão se repelir e vão mudar o ângulo, tá? Não 180 graus.
Essa é a fórmula eletrônica ou a fórmula de Lewis. Você mostra todos os elétrons da valência dos átomos, tanto dos ligados, os elétrons que estão compartilhados são ligados, quanto dos elétrons que não estão compartilhados, que não são ligantes, tá? Isso é bom porque podemos inserir uma série de informações. Vou mostrar agora o ácido sulfúrico para vocês. O enxofre ele tem 6 elétrons em sua camada de valência, porque ele pertence ao terceiro período também da família 16. Igualmente ele é um calcogênio, então ele tem os 6 elétrons aqui ao redor dele. Depois você vai perceber que você tem 4 oxigênios. Os oxigênios, exagerei aqui, os oxigênios têm ainda também 6 elétrons em sua camada de valência, porque também são do grupo 16. E, para encerrar, os hidrogênios têm tendência a ligarem-se a átomos muito eletronegativos, é por isso que você vai ter eles na extremidade. Tem uma regrinha para desenhar essas moléculas, nós vamos estudar isso com calma. Elementos que façam o maior número de ligações ao centro, elementos menos eletronegativos nas extremidades, mas o oxigênio ele vai para essa periferia em função de ter uma eletronegatividade e fazer mais de uma ligação. Então aqui eu tenho 2 pares compartilhando, aqui apenas uma ligação e aqui também uma ligação. E aí nós já vamos encerrar. Eu gostaria que vocês fizessem comigo a seguinte contagem, tá? Por exemplo, esse hidrogênio, quantas ligações ele está fazendo? Só uma, porque está ligado a esse oxigênio. Mas quantos pares de elétrons ele tem? Ele tem um par, então ele tem 2 elétrons, um que já era dele e um que é do oxigênio. O hidrogênio, quando ele tem 2 elétrons, ele fica com a camada eletrônica K completa, ele fica semelhante à camada do hélio, então ele também vai adquirir a estabilidade, a inércia, a não reatividade do hélio quando o hidrogênio tem 2 elétrons, tá? Isso vai se repetir aqui, ó, 1, 2. Agora vamos contar esse primeiro oxigênio aqui, ó. Quantos elétrons o oxigênio tem? Ele tem 6, mas ele realizou 2 ligações e agora ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele adquiriu 8 elétrons, então ele está estável, porque ele tem a configuração eletrônica semelhante à do neônio, um gás nobre do segundo período. Esse outro oxigênio aqui embaixo, ó, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também adquiriu estabilidade eletrônica do neônio, porque ele tem a camada eletrônica igual à do neônio. Esse é o oxigênio de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também tem 8 elétrons, semelhante aos que a gente já avaliou, semelhante ao neônio. Esse de cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também tem a mesma configuração que esse oxigênio, que são semelhantes ao neônio. Lembrando que os elementos do segundo período não sofrem expansão do octeto, por motivos óbvios, eles não têm o subnível D. Tá? Não existe 2D, existe 2S e 2P. Já a partir do terceiro período da tabela periódica, que nós temos o 3D, 4D e aí vai, nós podemos fazer a expansão do octeto, como é o caso desse elemento aqui. O enxofre, e eu vou explicar essa expansão do octeto com mais calma, não é o momento, não é o objetivo da aula de hoje. O objetivo da aula de hoje é ver o que é a ligação covalente e como ela se processa. Esse cara aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elétrons. Então o fato dele ter mais do que 8 elétrons e ter uma estabilidade está associado a essa possibilidade de expandir o octeto, porque ele possui orbitais D livres, disponíveis para assimilar esses elétrons extras. Eu vou mostrar isso quando a gente for estudar dentro do modelo de hibridização, para que você entenda o que está acontecendo aqui. Tem uma outra teoria mais moderna que o da hibridização, que é a teoria do orbital molecular, também é uma boa pedida, só que ela é um pouquinho mais complicada e eu acho que essa interatividade eu nunca testei ensinar a teoria do orbital molecular à distância. Geralmente eu faço isso presencialmente, então vamos deixar como um link para quando a gente retomar as aulas presenciais a gente estudar a teoria do orbital molecular, tá?
mas seria um bom modelo. São modelos, tá? Tudo é modelo. Teoria do orbital molecular, como não propõe, é um modelo, não é uma certeza, não é lei. É um modelo que explica como as ligações se processam, assim como a teoria da repulsão de elétrons, repulsão de pares eletrônicos da camada de valência, assim como o modelo de hibridização. Ok? Então são modelos. Tem professor que escolhe o modelo que acha que é mais acessível ao seu aluno. Eu vou seguir o da expansão do octeto via a hibridização num primeiro momento, mas em classe eu vou mostrar também a teoria do orbital molecular. Eu já vou desabilitar, aliás, já vou reabilitar as perguntas, só um segundinho. Nós só temos que terminar alguns assuntos aqui para que a gente possa reabilitar essas perguntas. Bom, características você vai achar no seu livro, na página 112 e 113, as características dos elementos que realizam ligação covalente. Nós vamos ter ele nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, tá? Porque esse cara aqui é líquido, mas você tem gases, o CO2, por exemplo, que eu não mostrei aqui, mas vou mostrar a forma estrutural dele, ó. O dupla C dupla O é uma molécula linear. O CO2 é um gás na nossa temperatura ambiente, na nossa pressão, e realiza ligação covalente. Assim como você tem moléculas provenientes, por exemplo, do petróleo, parafina, entre outras, com macromoléculas de ligação covalente, que são sólidos na nossa temperatura. Então nós temos os 3 estados físicos. As ligações covalentes, elas formam os produtos da ligação covalente, as moléculas, também podem formar sólidos de retículo cristalino. Presta atenção. Na semana anterior eu mostrei o retículo cristalino de um composto iônico e expliquei que existem estruturas sólidas cristalinas, que têm uma organização, e sólidos amorfos, que não possuem essa organização. Isso influencia em alguns critérios, algumas propriedades da substância. Moléculas também podem formar sólidos cristalinos, mas em função de não haver um cátion e um ânion, uma carga oficialmente propriamente dita, eles possuem baixas temperaturas de fusão e ebulição, tá? E curiosamente, alguns sólidos covalentes acabam se decompondo antes de você conseguir fundi-los e depois ebuli-los, tá? E sofrem decomposição em substâncias mais simples. Podem sofrer a combustão também. Então nós temos a seguinte situação. Eles apresentam-se nos 3 estados físicos, eu posso ter sólido cristalino, apresentam baixos pontos de fusão e ebulição em função das interações intermoleculares de líquidos e do retículo cristalino de menor energia de rede, e eu tenho temperaturas menores. Em sua grande maioria não conduzem corrente elétrica, a não ser, por exemplo, ácidos fortes que sofrem ionização. É um processo que nós vamos aprender, que é a quebra de maneira heterolítica dessas ligações, e aí forma-se íons a partir de algo que não é iônico, da ligação covalente. Então ácidos fortes conduzem a eletricidade, e o carbono grafite. O carbono grafita também conduz a eletricidade, mas é um outro critério. Então, via de regra, essas são as principais propriedades dos compostos covalentes. Mais uma vez, muito obrigado, sem mais delongas, um beijo no coração de cada um de vocês, um abraço e até o nosso próximo momento, que vocês ficarão sabendo. Até!